Fala pessoal, tudo bom? Eu sou o Gustavo, editor do Porquê. Eu sou Mauro, economista do Porquê. E tá começando agora mais um Economia Tudo. Bolsonaro estreou, Mauro, uma plateia estrangeira. Sim. No Fórum Econômico Mundial, que é uma organização que fica na Suíça. Todo ano, lá em Davos, reúne grandes líderes do mundo todo, de nações, líderes empresariais, jornalistas, para discutir os rumos da economia mundial. Bolsonaro abriu o evento desse ano, de 2019. O discurso dele segue repercutindo, tem gente que não gostou, tem gente que gostou. Gostou? Eu acho que ele tocou em pontos relevantes, tocou em alguns pontos relevantes, deixou outros de fora. Acho que faltou um pouco de profundidade, mas os pontos estão ali. Tá? Primeiro, por que esse discurso é importante? Porque ele está apresentando o Brasil para a comunidade internacional de negócios. Tá? Então, se quiser atrair gente para colocar dinheiro no Brasil, esse é um fórum importante, as pessoas estão olhando. E ele próprio também está se apresentando. Está se apresentando. Então, ele tem que sinalizar que o Brasil é um país sério, que não vai quebrar. Né? Então, primeira coisa, ele se diz comprometido com o equilíbrio macroeconômico, equilíbrio fiscal, tá? Com estabilidade monetária. Isso é uma coisa legal. Acho que isso é bem importante. Assim, não tem nada de novo do que ele não. Pouca coisa nova em relação ao que ele vinha falando. O discurso é bem parecido com o da campanha ainda, porque fica um pouco mais nas diretrizes do que nos planos propriamente ditos. Tem pouca direção. Eu acho que a reforma da Previdência é uma coisa que ficou de fora. Eu acho que é o grande elefante na sala. Sim. É o grande problema de curto prazo no Brasil. Não ter uma reforma pode inviabilizar qualquer agenda, porque o Brasil vira basicamente um pagador de aposentadorias, o governo brasileiro, então inviabiliza qualquer outra coisa. Certo. E ele, assim, surpreendentemente não mencionou a palavra previdência em todo o discurso. Falou de reformas administrativas. Ele ficou falando de reformas em geral, mas não falou da previdência. Isso acho que é um problema. Ele foi falar só em previdência quando ele começou a ver perguntas e respostas depois. Né? Então tem a pessoa que idealizou o evento lá, fez a apresentação dele, né? Introduziu o Bolsonaro fez o discurso. Ele tentou puxar, né? Ele tentou puxar e falei, o que de concreto vai fazer? E aí, o que vai fazer de concreto? Então acho que isso escancarou um problema do discurso que não tinha nada muito específico. Certo. Tá? E acho que as pessoas estão querendo saber. Exatamente. E aí, assim, tem uma agenda legal aí, mas como é que você vai implementar? Então, primeiro tem a questão da Previdência, que não foi mencionada. O que o Bolsonaro mencionou mais, com mais ênfase, mais claro, a privatização, sem falar muito o que vai fazer, tá? E como. Abertura da economia, acho que esse é um fórum também importante para falar disso, né? Para tentar aumentar as relações comerciais do Brasil. O Brasil está numa economia fechada. Ele falou claramente isso. O Brasil falou claramente. Relativamente fechada, nas palavras dele. E se comprometeu com a abertura. E se comprometeu também com melhorar o ambiente de negócio. Então, a coisa mais específica que tem no discurso, que é uma coisa bem interessante, é um comprometimento em melhorar o ranking no Brasil. Corajosa. Corajosa. Se você fosse casar o dinheiro para daqui 4 anos, vamos casar um dinheiro aqui, daqui 4 anos. Bolsonaro falou que vai tornar o Brasil uma das 50 economias mais fáceis para se negociar, para se fazer negócios. Ele tocou em alguns pontos que, de fato, vão diretamente aí, né? Impostos. Quem está nesses 50 aí é China, Israel, basicamente. E hoje o Brasil está em 129º. E já melhorou muito em relação ao passado. Eu acho que dá, Gustavo. Eu acho que dá, porque o Brasil tem alguns pontos que é muito ruim. Basicamente, do que ele está falando? Falando do Doing Business, que é um ranking do Banco Mundial sobre facilidade de fazer negócios. A gente já falou bastante sobre isso aqui. Então eles têm lá os procedimentos para abrir empresa, fechar empresa, pagar imposto. Não é a quantidade de imposto, mas os procedimentos associados a pagamento de imposto. Tem acesso a crédito, facilidade para ter acesso à energia várias elétrica. dessas coisas estão melhorando. A parte de pagamento de imposto não está. Aí tem bastante margem para melhorar. E o Brasil tá na lanterna nessa categoria. Então ele está falando de simplificação de imposto. Eu acho que dá. Você acha que tem margem para chegar Eu acho que tem margem. Não sei se tem para chegar nos 50, mas tem margem para aumentar. Mas se chegar nos 50, o Brasil vai ficar com uma moral boa, né? Isso. O que eu acho que é complicado, o que ele está falando aqui, é diminuir a carga tributária. Pois a gente está muito num difícil. Cenário de uma necessidade de ajuste que já estão se falando no Brasil desde 2000 não sei quanto. A situação fica ano a ano pior, não tem dinheiro. Essa é a realidade, não tem dinheiro. Dá para abrir mão de receita? Difícil. Como é que faz isso? Difícil, muito difícil.
muito complicado. Eu tenho, isso eu acho muito mais difícil. Ou seja, se o governo conseguir colocar o Brasil nesse top 50, muito provavelmente não vai ser aí que ele vai ter conseguido. Eu acho muito difícil. Eu espero que aconteça, mas eu acho muito difícil abrir mão do imposto. Caminho longo ainda pela frente, né? Só um ponto final, acho que se reclamou muito da extensão, do tamanho do discurso. 6 minutos de 45. 6 minutos, ele tinha bastante tempo para falar e ele falou pouco. Eu não acho isso um problema, eu acho interessante, a pessoa vai direto ao ponto. Eu acho que o que faltou ali, ele assim, tinha tempo para aprofundar. Exato, talvez a impressão é que foi mais do mesmo. Isso, o discurso de campanha, o discurso que ele falou, inclusive na posse dele, reafirmou algumas coisas. Eu acho que o resultado, no fim das contas, foi neutro. Tá. Não tem uma grande escorregada, também não impressionou. Tá. E a hora que você olha para a Bolsa no dia, tá mais ou menos nesse sentido. Não, que se, por exemplo, se o cara vai lá e dá um show, e aí os investidores internacionais falam assim, olha, eu quero botar dinheiro no Brasil, a Bolsa no dia reage. Sim. Ela já reage, já dispara, né? Porque mesmo que o dinheiro não entrou, ela já está em antecipação, subindo. Futuro, né? E o que aconteceu naquele dia, no dia do discurso, foi que a Bolsa meio que caiu um pouquinho. Acho que a gente está precisando de coisas mais específicas do governo o quanto antes. E não sei se vai durar para sempre essa paciência do mercado, né? Paciência do mercado e vamos ver, eu acho que uma coisa também que faltou o Bolsonaro discutir ali é viabilidade política, né? Ele ter os votos para tocar isso. Acho que as ideias estão ali, né? O que precisa saber é qual é a ideia específica, qual que é de fato o plano para as mais diversas reformas e se tem os votos. Ou seja, se a política vai estar combinada com a economia, né? Isso, Você gostou do discurso do Bolsonaro lá no Fórum Econômico Mundial? Não gostou? Achou que faltou alguma coisa? Deixa seu comentário aqui, claro, deixa sua curtida, compartilha nosso vídeo com seus amigos, se inscreve no canal, toca o sino e acompanha todas as nossas redes sociais que você encontra lá no nosso site, o porquê.com.br. Até a próxima. Abraço.